A ansiedade, ela é boa ou ruim? E se eu te contar que não é nenhuma delas? Eu sou a Juliana Mascarenhas, psicóloga do time da Psicotia, e hoje eu vou conversar com vocês sobre essa emoção que é a ansiedade. Na verdade, a ansiedade é uma emoção secundária que todos nós temos, que advém da emoção primária, que é o medo. A ansiedade, ela é então uma reação fisiológica do nosso corpo e emocional também, diante de uma situação que a gente avalia que está em um potencial risco. Então ela se torna positiva em algumas situações, como por exemplo, em situações de uma reunião de grupo, ou uma entrevista de emprego, ou uma competição esportiva. Situações em que a gente precisa se posicionar, mas que muitas vezes traz essa apreensão de como a gente deveria se portar ou se comportar. Então, ela tem uma resposta de enfrentamento dessas situações. A falta dessa ansiedade faria com que nós negligenciássemos aí algumas coisas nesse ambiente, só que o excesso dela, que é quando ela se torna negativa, faz com que a gente, de alguma forma, compreenda aquela sensação como algo que nos traga risco ou que comprometa o nosso bem-estar, né? E aí que começa o olhar negativo sobre essa ansiedade. Quando eu começo a ter sintomas de que eu não estou sob o domínio daquela situação e que eu preciso me acalmar a todo custo. Essa sensação de tentar me acalmar a todo custo faz com que eu gere um movimento, tanto emocional como físico e biológico no meu corpo. E de estado de alerta, então eu me coloco, a ansiedade já é uma reação de luta ou fuga de determinado ambiente. Então eu entendo se esse ambiente é um ambiente que é passível de eu entrar nesse ambiente ou se eu devo recuar dessa situação. Porém, quando isso me causa paralisação, né, começa a ter um comprometimento aí da forma como eu reajo diante dela. Então, esse movimento que acontece quando a gente entende que está em uma situação de perigo, na verdade, ele é uma carga genética que todos nós carregamos, né? Então, por quê? Nem sempre a gente teve acesso aí por exemplo, ao mercado para comprar uma alimentação que a gente precisa, certo? Antigamente a gente tinha que ter esse instinto de entender o momento que eu precisava me alimentar ou que eu precisava caçar, certo? Então desenvolveu-se ao longo desse tempo o instinto de luta ou fuga. Então essa ansiedade a gente traz como carga genética, né? Que é essa reação do nosso corpo diante de situações estressoras. Porém, hoje em dia a gente passa situações estressoras em situações diferentes, né? Como, por exemplo, essa mesma reunião de grupo que eu estou passando. Quando ela me traz um prejuízo, né? Então, por exemplo, eu passo a ter um medo de o que as pessoas à minha volta estão pensando se eu me posicionar, o medo excessivo se eu vou falar algo errado ou não, se eu vou ser julgado por isso, e isso compromete o meu comportamento diante daquela situação. Acontece esse movimento no meu corpo de sensações físicas, como por exemplo, ingestão, desconforto do abdômen, irritabilidade, sudorese, palpitação, aceleração do coração, aquela sensação de falta de ar. Então, esses são só alguns dos sintomas que podem acometer quando eu estou em um estado de ansiedade, que eu devo olhar com mais cuidado se ele começar a acontecer com muita frequência, por mais de 6 meses, mais ou menos. Então, quando esse movimento físico começa a acontecer, isso me traz prejuízo, porque aí não é só um estado de alerta que eu estou entrando, mas também um comprometimento do meu físico e da minha reação frente àquela situação. E acontece um movimento também biológico, quando uma aceleração daí do meu fluxo sanguíneo, que causa aí essa sensação de adrenalina, e também a baixa de alguns hormônios neurotransmissores, como por exemplo,
a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. E isso faz com que a minha vontade, o meu prazer frente às situações, ele decaia um pouco. Quando você passa a perceber que esses sintomas físicos, emocionais, começa a comprometer aí o seu dia a dia ou te paralisar de alguma forma, é importante que se procure terapia. Por quê? Para entender esses meus medos, para entender até onde esses sintomas físicos estão comprometendo aí o meu desempenho em relação àquela situação, que conflitos emocionais existem, como eles podem ser trabalhados. Na terapia vai se encontrar estratégias, né, de enfrentamento diante dessa situação, assim como também técnicas de respiração. Uma técnica muito comumente utilizada é a técnica de respiração diafragmática, onde você aprende o controle da sua respiração para nesses momentos de crise, de ansiedade, você conseguir aí ter domínio sobre a situação. Técnicas de relaxamento, porque essas sensações causam tensão muscular, traz um prejuízo aí pro meu físico. Então, para nesse momento você entrar com essa técnica de relaxamento, nós temos mais sobre isso no nosso canal. Técnicas de respiração e de relaxamento. Temos muito desse conteúdo também no nosso blog e se você quiser acompanhar um pouquinho mais no nosso Instagram e nossas mídias sociais. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar um gostei para que possamos produzir mais conteúdos como este. Então, até o próximo vídeo.